Olá, boa noite, 18 horas 29 minutos, 18h30, estamos ao vivo para mais de 200 municípios nas regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo. Boa noite para todos, ao vivo a gente traz a notícia da região nesse feriado prolongado, feriado chuvoso, você tem imagens aí ao vivo mostrando o Lago 1, 2, aqui em São José do Rio Preto, à esquerda, ao meio, a nossa câmera instalada no alto da torre aqui do TH+ SBT, próximo do aeroporto, e à direita, Praça Rui Barbosa, em Araçatuba. O tempo fechou realmente para quem estava querendo aproveitar o feriadão, só se for para descansar, né? De vez em quando dá para dar uma saidinha. Olha, a notícia não para e mesmo com chuva, está acontecendo muita coisa. A gente vai trazer agora um dos destaques de hoje. Quem traz é a Patrícia Machado. Cadê a Patrícia? Já está posicionada, porque uma loja no centro de Auriflama foi alvo de um furto. É isso, Patrícia? Boa noite. Boa noite, Sandro. É isso mesmo, uma loja de armas e munições. Os bandidos abriram um buraco na parede, serraram grades e levaram mais de 70 armas. Esse caso está sendo tratado como prioridade máxima, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar de toda a região. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse assunto e outros que você sabe agora na nossa escalada. Roda aí. Olha, Sandro, o feriado desta sexta-feira em Jales foi marcado por um forte vendaval que causou estragos e muitos transtornos à população. A chuva intensa, acompanhada de vento forte, derrubou árvores e provocou alagamentos em pontos isolados da cidade. Foi divulgado o relatório de uma sindicância aberta pela Prefeitura de Rio Preto para apurar irregularidades na área da saúde. A apuração teve como foco possíveis fraudes no registro de ponto dos médicos, adesão a uma suposta operação tartaruga durante a epidemia de dengue e descumprimento da jornada de trabalho. 14 profissionais são destacados no relatório. Também vamos mostrar que a DEIC de Rio Preto localizou e prendeu o homem de 29 anos, conhecido como Alemão, foragido da justiça e denunciado por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emprego de tortura e emboscada. O crime foi em maio do ano passado, no bairro Estância Santa de Virges. E a chuva do feriado pode ter contribuído para um acidente com morte na região. O motorista de um carro bateu contra um caminhão entre Olímpia e Severínia, mas a polícia ainda apura as reais causas do acidente. Esses são os principais assuntos desta sexta-feira da paixão, Sandro. Bora informar o nosso telespectador? Da notícia da região. Ripada nele, Sandro Pires. Opa, tô chegando aqui juntinho com você, tudo bom? Ó, ripa tá forte. Ripada. Sextou, sexta-feira da paixão, obrigado pela sua companhia, sexta-feira santa, feriado, mas a gente tá aqui ao vivo para levar a notícia de bandeja para você. Sou o garçom da informação, muito obrigado de coração pela sua permissão da gente entrar aí na sua casa, no seu comércio, onde quer que você esteja, o pessoal que está no hospital, o pessoal que está num compromisso importante, reunido em família, a gente leva a notícia. Tem uma denúncia, uma reclamação? É um vídeo, um flagrante, já pode mandar pra gente através do nosso WhatsApp, 17 981278656. Ó, já tem aqui o QR Code, tem o número, pode mandar. Se você quiser aparecer aqui também, tá aí recebendo um parente de fora, tira uma foto aí em família, manda pra cá, porque tá na hora da gente mostrar quem tá assistindo a gente. As principais notícias da nossa região estão aqui, a gente tá na TV, estamos aqui no TH+ SBT com o Tá Na Hora Interior, mas também estamos na internet. Acesse lá o nosso portal sbtinterior.com/ao vivo. E se quiser me seguir, pode me seguir lá nas redes sociais. Estou no Instagram, no Facebook, @Sandro Pires da TV. E a notícia que não para, pé de passagem, e a nossa informação é destaque. O trabalho da nossa equipe posicionada nos 4 cantos da nossa região. Feriado prolongado começou com estragos por conta da chuva intensa, associada com um vento forte também. Quem traz esse caso é o Vitor Garcês,
já está posicionado aqui na nossa janela da notícia. Todos os detalhes. Foi forte a chuva lá, né? Muitos estragos, transtornos. Vitor, boa noite, bom trabalho. Oi, Sandro, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente neste feriado. Como você disse, né, o feriadão aí da sexta-feira começou bastante chuvoso aqui na nossa região. A cidade de Jales foi castigada por um forte temporal hoje à tarde. Segundo informações da prefeitura, né, o vendaval aí com rajadas de vento acima de 70 km por hora provocou quedas de árvores em vários pontos da cidade. Além disso, houve alagamentos, né, em ruas e avenidas do município. Inclusive, em uma das imagens, né, que nós recebemos, uma árvore caiu em cima de uma carreta. Por causa da chuva, né, o Corpo de Bombeiros está atuando aí nas ocorrências com o apoio da Defesa Civil e também das secretarias de obras e de agronegócio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E além de Jales, né, Palmeira do Oeste, outra cidade aqui da nossa região, também foi bastante castigada aí pela forte chuva desta sexta-feira. Em Palmeira do Oeste, né, choveu praticamente o dia inteiro e em um distrito da cidade, né, no distrito de Dallas, um assentamento foi atingido por fortes rajadas de vento que provocaram aí quedas de árvores e também de galhos. E nesse local, né, nesse assentamento, cerca de 20 pessoas estavam morando ali. Essas pessoas ficaram desabrigadas e foram levadas para uma escola municipal. Diante de toda essa situação, né, como a gente pode ver nas imagens, né, a cidade de Palmeira do Oeste, principalmente a zona rural do município, foi bastante atingida pelo temporal desta sexta-feira. E diante de toda essa situação, de todos esses estragos, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, né, ofereceu ajuda humanitária para o município de Palmeira do Oeste. De acordo com informações, então, da Defesa Civil Estadual, a Prefeitura, né, fez a solicitação desse material humanitário e a Defesa Civil informou que deve encaminhar aí cerca de 390 itens de materiais aí em ajuda para a cidade de Palmeira do Oeste. Esses materiais são cestas básicas, colchões, cobertores, travesseiros, kits de limpeza e de higiene pessoal. Uma situação bastante complicada, né, porque são cerca de 20 pessoas que moravam nesse assentamento que foi castigado aí pela forte chuva, né? Nas imagens que nós recebemos dá para ver que várias árvores caíram sobre as casas que ficavam nessa área rural e agora a Defesa Civil do Estado de São Paulo está colaborando aí, ajudando essas vítimas da chuva. E olha só, Sandro, aqui em São José do Rio Preto, de onde eu falo ao vivo, neste momento choveu bastante também ao longo do dia, mas não houve nenhum estrago, né? E a previsão é que deve continuar chovendo no final de semana aqui na nossa região. Então é preciso tomar cuidado, né? Seguir algumas orientações que a gente já passou outras vezes aí, orientações tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros, que é evitar lugares, né, inseguros ali, evitar se esconder embaixo de árvores, porque como a gente pode ver, rajadas fortes de vento pode derrubar árvores e galhos, né, provocando aí até vítimas. Apesar do susto, não houve nenhum ferido, nem na cidade de Jales e nem em Palmeira do Oeste. Sandro. A chuva, ela é sempre bem-vinda, mesmo no feriado, né? Atrapalha um pouquinho aquela pessoa que queria curtir os 4 dias, né? Pegar um sol, de repente ir para fazer um churrasco numa área mais afastada, num rancho. Atrapalha um pouco, mas a chuva é bem-vinda. A gente enfrentou aí um período longo de estiagem, falta de chuva, calor intenso, né? Então, quando ela vem, é gostosa. Mas quando ela vem com uma grande intensidade, um grande volume, né? E com vento, olha só, essa árvore para ser retirada aí do chão, com raiz e tudo, né? Não é qualquer vento, não. E como o Vitor disse, 70 km por hora, não é qualquer ventinho, não. É um vento forte que pode causar estragos, então a recomendação é o que o Vitor falou, se abrigue num local seguro, porque pode acontecer um acidente. Fiquei impressionado com aquela árvore que caiu, né, atrás da cabine do caminhão, olha só.
Caiu entre a carroceria e a cabine. Se caísse na cabine, poderia ferir o motorista ali ou, de repente, um acompanhante, alguém ali, um ajudante, né? Então, tem que tomar esses cuidados e cuidado também com a estrada. A estrada, pista molhada, muito perigosa, tem que tomar muito cuidado. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um acidente ocorrido hoje pela manhã que vitimou uma pessoa e pode ter sido, né, intensificado aí, né, o risco por conta da pista molhada. Tem que tomar muito cuidado realmente. Vitor, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho retorna, porque a notícia está no ar aqui no TH Mais SBT e você vem junto comigo, porque estamos ao vivo com a notícia neste feriado de Sexta-feira Santa. A DEIC de Inter 5 localizou e prendeu um homem de 29 anos, conhecido como Alemão. Ele era foragido da justiça, foi denunciado por homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, emprego de tortura e emboscada. O crime foi em maio do ano passado, no bairro Estância Santa e de Virges. Você está vendo imagens do homem sendo conduzido a uma cela. O bairro Estância Santa e de Virges fica aqui em São José do Rio Preto. Segundo o registro policial, o assassinato foi motivado por uma cobrança de dívida de drogas. O vendedor dos entorpecentes mandou um comparsa fazer a cobrança, mas o devedor, junto com outros 2 rapazes, dominou e torturou o cobrador, atraindo ainda o vendedor para uma emboscada. Lá ele também foi torturado, inclusive com mordidas, e acabou sendo morto com um tiro na nuca. O corpo foi deixado no local e o carro foi incendiado. O cobrador sobreviveu à tentativa de homicídio, mesmo tendo sido baleado no rosto. O Alemão, que foi preso agora, estava em uma chácara na zona rural de Rio Preto, quando foi abordado pelos policiais. Ele foi capturado e conduzido à carceragem da DEIC e depois apresentado à justiça. Mais um caso, né, de grande repercussão aqui em Rio Preto e que acaba sendo reproduzido em outros cantos do estado e do país, e a polícia agora fazendo a apresentação aí desta pessoa acusada desse crime, né, que com requintes de crueldade. E olha, atenção, uma loja no centro de Auriflama foi alvo de um furto que está mobilizando as forças de segurança da cidade. Por quê? Uma loja do quê? Tinha arma lá, várias armas foram levadas pelos bandidos. A Patrícia Machado vai chegar agora com esse caso, né? Ô, Pati, boa noite para você. Eu gostaria que você explicasse. É uma loja que vende armas, né, para colecionadores, por exemplo, os CACs, ou então essas armas eram do proprietário. Explica bem pra gente essa questão aí. Boa noite, bom trabalho para você, Pati. Boa noite, Sandro. Era uma loja de armas, uma loja especializada em armamento e munições, justamente para vender para os CACs, para colecionadores, para caçadores. Então lá haviam muitas armas. Essa loja, ela foi furtada, hoje não se sabe exatamente a hora, mas o furto foi descoberto no começo da tarde. Os bandidos fizeram um buraco na parede, conseguiram entrar dentro da loja, fizeram um buraco num local onde as armas ficavam armazenadas e cerraram uma grade. Porque nesse tipo de loja, a arma não fica em qualquer lugar. Ela fica dentro de um cofre ou dentro de uma sala, é protegida por grades, justamente para dificultar um furto ou um roubo dessas armas. Mas os bandidos agiram com tempo, segundo a polícia, provavelmente conhecimento do que tinha no local, e eles fizeram o caminho certinho dentro da loja até conseguir acessar essas armas. O número exato de armas e munições que foram levados não foi divulgado, mas se fala em pelo menos 70 unidades.
Depois que o roubo foi descoberto, toda a polícia militar, a polícia civil aqui da região foi acionada, começou um trabalho de investigação e o principal foco no momento são gravações de câmeras, tanto da loja quanto de vizinhos, de outros comércios, para identificar quem que esteve no local e uma possível rota de fuga desses bandidos. Sim. O caso traz muita preocupação, porque são muitas armas que podem ir parar aí na mão dos criminosos, que já estão na mão dos criminosos, Sim. né? O grande desafio agora é recuperar essas armas. Toda a polícia mobilizada, investigando. Nesse momento nós estamos aqui na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba e os policiais, né, comentaram que esse caso ainda vai longe essa noite. Sim. O boletim de ocorrência ainda está sendo escrito lá na região de Auriflama, vai ser encaminhado para cá, mas toda a polícia envolvida na caça a esses criminosos para tentar recuperar, tirar essas armas das ruas o mais rápido possível. A gente já está sofrendo com a criminalidade, como você disse, né? Os bandidos estão armados, né? A arma que vem de fora do país, arma que é furtada de pessoas que têm autorização, né, para portarem armas, né? São armas que, sabe lá de onde está vindo, os bandidos estão armados, né? Agora, um furto desse, um roubo desse, né? Foi furto, né? Foi furto, não tinha ninguém lá na loja. Foi furto, não tinha ninguém na loja. Isso daí é muito sério, muito grave, como você disse. Porque a gente não está falando de um crime, de um só crime. Isso daí pode desencadear outros muitos crimes, né? Cair armamento desse nas mãos de organização criminosa aí que pratica roubo, assalto, até a banco, né? A gente se lembra sempre daquele mega assalto que teve aí em Araçatuba. Depois a polícia, né, num excelente trabalho, foi prendendo um a um, muita gente acabou sendo presa, mas são grupos muito bem organizados. Por isso, o trabalho intenso, todas as forças armadas, a polícia, todo o trabalho de investigação para saber como eles chegaram lá, por onde eles saíram e para quem foi, né, esse carregamento de armas aí. E lojas como esta, elas têm que, com a violência que a gente está tendo hoje em dia, com a criminalidade, tem que ser lojas que tem que ser mais seguras até do que cofre de banco, não é verdade? Porque os bandidos, nas mãos deles, essas armas valem muito mais do que qualquer banco consegue guardar aí em uma semana. Porque depois que os bandidos miravam, né, e teve vários assaltos a bancos, arrombamento de cofre, os bancos não deixam grandes valores lá, né? Eles deslocam para locais mais seguros, né? Para empresas que fazem o armazenamento desses valores, né? Então essas armas aí, elas podem valer muito no mundo do crime, e é isso que a polícia está investigando, está atrás, e a gente está na torcida. Muito obrigado pela sua participação, Paty. Qualquer nova informação pode trazer para a gente, tá bom? Você está aí mandando mensagem, está acompanhando as notícias, pode comentar o conteúdo do nosso programa também, pode participar com a gente, vamos lá. Aqui é espaço aberto para você participar. Tem mensagens aqui? Pode mostrar para a gente. Eduardo de Pereira Barreto está acompanhando. Chuva hoje em Pereira Barreto abriu ruas na cidade. Meu Deus, olha... Rua Fauzi Cassim, que é... Meu Deus, coloca a tela cheia aí, tela cheia, isso daí merece imagem cheia na tela para mostrar. Você viu um carro caiu numa cratera lá? Coisa foi feia lá em Pereira Barreto, hein? Olha, será que a pessoa ficou ferida? Eu não tenho essa informação, mas muito obrigado, Eduardo. Chuva forte em algumas cidades, né? Em outras de forma mais moderada, mas como a gente está vendo ali, essa rua, olha, cratera, abriu, deve ter, o sistema de escoamento de água pode não ter sido suficiente devido ao volume de água e acabou causando esses danos, com o carro até caindo nesta cratera. Muito obrigado, Eduardo. É a população participando com a gente, nosso telespectador atento e participando com a gente. Joel Gonzaga, de Junqueirópolis. Aqui em Junqueirópolis está chovendo o dia inteiro, é verdade, Joel. Em várias cidades, né? Chuva o dia inteiro. E vocês que estão em casa, gostam de chuva ou tempo firme? Pode falar também, né?
pelo WhatsApp. Tem mais mensagens? O pessoal está participando, Carla? Como é que tá aí? Silvia de Votuporanga. Boa noite, Sandro Pires. Aqui em Votuporanga deu uma chuva boa. Agora sim refrescou bastante. Parece que vai fazer frio. Boa noite. Um bom final de semana. Parece que a Silvia gosta do tempo mais fresco, né, Silvia? É bom para comer um ovo de Páscoa, né? O chocolate. Já tá dando água na boca. Daqui a pouquinho tem mais mensagens do público de casa, tá bom? 18h49. Em instantes aqui no Tá Na Hora Interior. Relatório da operação, um relatório, né, na realidade, de uma sindicância aberta pela Prefeitura, apontou irregularidades na questão do atendimento da saúde pública aqui em São José do Rio Preto. Segundo o que apontou esse relatório, né, os médicos, e 14 são citados, né, neste relatório, estariam fazendo operação tartaruga e também vários problemas com relação à marcação de ponto, viu? Ponto eletrônico, marcavam ponto e iam atender em clínicas particulares. Isso daí está sendo apurado, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações para vocês, tá bom? Vamos dar uma olhada agora, ao vivo, essa imagem lá de Santa Fé do Sul, mostrando aí uma celebração na Igreja Católica, né? Lá na Praça Central de Santa Fé do Sul, Igreja São João Batista está tendo uma celebração, né? A Igreja Católica nesta Sexta-feira Santa não realiza missas, mas tem várias celebrações. A gente está mostrando para vocês aqui no Tá Na Hora Interior. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta, até já. Estamos de volta agora, faltando 7 minutos para 7 da noite. Uma ótima noite para você que está acompanhando a gente nesta sexta-feira. Temos imagens ao vivo de Araçatuba também. Chuva, né? Em alguns momentos mais intensa, outra mais fraca, mas mostrando aí a cidade iluminada e a gente vai abraçando o nosso interiorzão de São Paulo. Vem junto comigo, vem junto com o Sandro Pires e a gente dá sequência. Olha, nós vamos voltar a falar a respeito do relatório finalizado da sindicância aberta pela Prefeitura para apurar possíveis irregularidades na área da saúde, principalmente no atendimento nas UPAs, né? Porque houve muitas reclamações, né, dos pacientes, muita demora, muita gente lá para ser atendida. Então a Prefeitura abriu uma sindicância, agora teve o relatório e o Vitor Garcês está acompanhando a gente aqui, já está na escuta, trazendo todos os detalhes sobre os apontamentos deste relatório, muito importante, é lógico que é um trabalho feito pela Prefeitura aí, né, essa análise, essa apuração, e agora pode ter desdobramento. O Vitor traz todas as informações para a gente. Vitor. Exatamente, Sandro, um relatório, né, que está sendo aí apurado desde o começo do ano, né, desde o início do mandato do prefeito Fábio Cândido aqui de São José do Rio Preto. A prefeitura, né, abriu essa sindicância logo no começo do ano para apurar possíveis irregularidades ali na marcação do registro de ponto desses médicos que atuam aqui no município. E de acordo com o relatório, né, dos 22 médicos investigados aí por essa sindicância aberta, foi apontado então, 14 foram apontados por indícios de irregularidades. Desses 14, 11 médicos atuam em unidades do município, unidades de saúde aqui de Rio Preto, por meio do contrato firmado com a Funfarm, que é a Fundação Faculdade de Medicina aqui da cidade. E outros 3 profissionais são médicos concursados. E essa sindicância,
Sandro, ela identificou principalmente irregularidades nos registros de presença. Ou seja, de acordo com a investigação, esses médicos não estavam cumprindo a carga horária corretamente. Eles estavam ali trabalhando menos e deixando de atender os pacientes. Por isso, houve aquela demora, né, nas UPAs e também nas unidades básicas de saúde aqui do município. A gente sabe, né, que Rio Preto enfrenta a pior epidemia de dengue da história, com quase, né, 40 mil casos confirmados e no começo do ano, né, muitos pacientes reclamaram da demora nos atendimentos aí nas unidades de pronto atendimento. Então, por isso, foi aberta essa sindicância. Inclusive, imagens de câmeras de segurança instaladas em 2 UPAs aqui do município foram utilizadas para confrontar os dados lançados no sistema no período de outubro a dezembro de 2024. E com esse relatório praticamente finalizado, né, o relatório determina então a abertura de processos administrativos. Além disso, a Funfarm, que é a fundação aí de onde 11 médicos atuam, né, por meio daquele contrato que eu citei, a Funfarm deve ser notificada e também o relatório determina a instalação de câmeras de segurança em todas as UPAs aqui do município e também o relatório deve ser encaminhado ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP, e deve ser enviado também à Procuradoria-Geral do município e ao Ministério Público. Então, uma investigação bastante minuciosa, né? Um relatório aí com quase 90 páginas que apura as possíveis irregularidades na jornada de trabalho desses médicos que atuavam aqui em São José do Rio Preto. E, além disso, o responsável aí por essas investigações determinou o afastamento desses 14 profissionais. Por meio de nota, o sindicato que representa os médicos aqui do município disse que vai adotar todas as medidas jurídicas cabíveis para resguardar os direitos dos médicos indevidamente expostos e, além disso, deve, inclusive com eventual ajuizamento de ações por danos morais, coletivos e individuais. Então, a gente continua acompanhando, né, essa investigação por parte do sindicato. Eles negam, né, qualquer irregularidade aí na jornada de trabalho. Já a prefeitura apontou indícios de que os profissionais não estavam cumprindo a jornada correta e deixando de atender os pacientes. Quem sofre com tudo isso, a gente já sabe, né, Sandro? É a população que depende das UPAs aqui do município, depende do serviço do SUS, principalmente nas unidades de pronto atendimento, que já é um problema antigo aqui em Rio Preto, que enfrenta superlotação há bastante tempo, Sandro. Com certeza. Eu estou aqui em Rio Preto fazendo jornalismo já faz quase 15 anos, né? Desde quando eu cheguei aqui, a gente já ouve a reclamação dos pacientes com relação à demora, estrutura também, mas com relação à demora, ao atendimento precário, né? E a gente ouvir, né, essas denúncias aí, né, de que médico ia lá, batia ponto, ou alguém batia ponto para ele, e ele saía, não atendia ninguém ali da unidade de saúde e ia para uma clínica particular, é algo absurdo que a gente não pode admitir. E a gente tem que acompanhar, né? A gente vai acompanhar esse relatório, a gente vai dar o desdobramento, ouvir a Funfarm, ouvir o sindicato dos médicos, né? A gente vai ampliar esse assunto que é muito importante e algo necessário, até porque a saúde pública é algo, né, essencial e muito carente, não só aqui em Rio Preto, mas em todas as cidades. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação. A gente vai dando sequência aqui com o Tá Na Hora Interior, dando sequência agora falando, infelizmente, né, de acidentes com mortes na nossa região. Em Oswaldo Cruz, uma pessoa morreu na rodovia João Ribeiro de Barros em um acidente envolvendo um carro e um caminhão, né? Olha só, meu Deus do céu, que triste. Um carro, uma moça, né? Uma mulher acabou morrendo neste acidente. Que triste. E parece que a pista, né, não estava molhada, estava boa. A gente vai ver um outro acidente agora há pouco,
né, mostrando aí que a chuva, a pista molhada pode ter contribuído. Eu não sei se nesse caso, aparentemente, não teria contribuído, mas fica aí o registro desse acidente, uma mulher que acabou morrendo no choque lá em Oswaldo Cruz com esse caminhão, o carro ficou com a frente destruída, né, mas a pessoa deve ter, né, batido a cabeça, enfim, ter tido um traumatismo aí bem grave que levou à morte. Triste. Olha, um outro acidente, a gente tem imagem, já pode rodar as imagens aí, foi lá na cidade de Olímpia, entre Olímpia e Severínia, né? Uma estrada que já matou muita gente, infelizmente. Ela foi reformada, foi ampliada, a pista ficou muito boa, mas ainda continua sendo sinônimo de mortes. Uma pessoa morreu nesse acidente. Logo cedinho, por volta das 7 horas da manhã, 2 veículos, né, se envolveram nesta batida na rodovia Armando Salles de Oliveira, próximo da entrada da fazenda Reunidas, né? Você está vendo aí nas imagens, envolvendo um carro e um caminhão. O motorista do carro, de 50 anos, acabou morrendo, não resistiu aos ferimentos. A pista ficou parcialmente interditada e ainda não se sabe o que teria provocado esse acidente. Mas você está vendo aí que a pista está molhada, estava chovendo na região, né? Isso daí pode ter contribuído, e com chuva reduza a velocidade. Cuidado, a visibilidade fica prejudicada e na freada, o carro não responde, né? Pode não responder e aí, infelizmente, causar um acidente grave. A perícia esteve no local, né? Esse acidente foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, né? Foi registrado aí na direção do veículo ali. Triste. Bom, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Barretos e a polícia está investigando as circunstâncias deste acidente. E olha, agora uma mensagem para você que está aqui acompanhando hoje, sexta-feira. Aí você fala, sexta-feira é feriado, o que eu faço? Vai comprar um Saúde Cap, isso mesmo, especial de Páscoa Saúde Cap. Uma casa mais um carro 0 km na garagem. É a chance de realizar o seu sonho. Só no quarto sorteio tem uma casa mais um Fiat Mobi 0 km para você concorrer. E é só para nossa região, hein? Compre já o seu no Super Giro da Sorte. São 30 prêmios de R$ 1.500 cada um. No primeiro sorteio tem R$10.000. No segundo e terceiro, uma moto Honda em cada um deles. E no quarto prêmio, eu repito, uma casa e um carro 0 na garagem. Especial de Páscoa é com o Saúde Cap. Ceda o seu direito de resgate e ajude o Hospital de Amor. O sorteio você acompanha aqui no TH+ SBT no domingo, dia 20 de abril, a partir das 10 horas da manhã, tá bom? Saúde Cap, ajude e concorra! Ó, 7 horas 3 minutos, 7h03 agora. Vamos para o rápido intervalo comercial? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a polícia de Jales, que prendeu 2 homens com mais de 30 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, deve ser, né? Deve ter vindo. E não adianta falar, não, é para consumo próprio, né? É para consumo, não tem como. Aí me engana que eu gosto. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse caso, viu? Vamos agora mostrar imagens ao vivo da cidade de Olímpia, que está recebendo nesse final de semana 85 mil turistas aí, a avenida principal, Avenida Aurora Forte Neves, a avenida que vai para o Termas dos Laranjais, dos restaurantes, das lanchonetes, dos hotéis. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias da região. Até já! Sete horas 7 minutos, a gente está de volta com o Tá Na Hora e imagens ao vivo de São José do Rio Preto, nesta noite de sexta-feira, Lago 1 e 2, ao fundo BR-153, mais ao fundo Assis Chateaubriand, nossa torre está lá no final, ó, tá vendo? Onde tem
uma mobilização ali de veículos passando à esquerda, quase no centro do vídeo aí, né? Que imagem bonita, parece um quadro, né? Olha, e você percebe que a movimentação de carros caiu bastante. Quem acompanha a gente diariamente, né, durante a semana, é uma movimentação, aquele passa para cá, passa para lá, agora deu uma maneirada. Gostoso, né? Desse jeito, todo mundo com uma tranquilidade maior. Vem aqui para mim no estúdio, a gente dá sequência com as imagens do público de casa, você que sempre está participando com a gente. Vamos lá com as mensagens? Ó, uma pessoa anônima, né, que não quis se identificar, lá de Votuporanga, mandou aqui uma mensagem falando que quando chove, o mato desce tudo para o vizinho, né? Ele está reclamando que tem alguém que roça, é isso, Carla? Roça o mato, coloca na rua e chove e desce tudo pro vizinho. E ele está reclamando. Já mandaram cartinha para a pessoa, mas sempre está acontecendo isso. Rua Maria Batista Quirino Boenen 3270. Me ajuda, Sandro. Vamos mostrar como é que fica para o público de casa entender. Se puder, coloca na tela cheia aí. Olha só a sujeira, né? Folha, bastante folha, mato, e tá tudo acumulado ali. Nós vamos mandar aí para a prefeitura de Votuporanga o endereço certinho, porque primeiro tem que ser feita a limpeza e a comunicação lá com a pessoa que roça, não pode colocar na rua, tem que dar a destinação correta. Tá bom? Minha amiga, meu amigo que mandou aí essa imagem e a reclamação e o pedido de ajuda. Tem mais imagens? Santina de Catanduva! Olha só, gosto muito do seu trabalho. Boa Páscoa para você também, Santina, para toda a sua família. Quem mais está com a gente? Cosmo de Araçatuba. Boa noite, Sandro. Fica aquele abraço para vocês aí, Cosmo e Arthur. Olha só que maravilha. Foram lá ver os aviões de perto. Para criança é uma maravilha. Tem mais, Carla? Tem. Renan de Araçatuba também. Boa noite, Sandro. Renan, sou muito fã seu, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Manda um beijo para minha mãe Cristiane e a minha tia Adriana. Cristiane, Adriana, um beijo no coração de vocês, muito obrigado, tá bom? Atenção, 2 homens foram presos em Jales durante uma operação conjunta entre a Polícia Federal e Militar por contrabando de cigarros. A primeira prisão foi no centro da cidade e a outra foi em uma casa que, segundo a polícia, era utilizada como depósito de produtos ilegais. Ao todo, foram apreendidos mais de 30 mil maços de cigarros contrabandeados. Os 2 suspeitos, um de Dracena e o outro de Sandovalina, foram presos em flagrante. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 5 anos de prisão. E o outro caso, atenção, ó, vem comigo, vem aqui, me acompanha, dedos rápidos aí, hein, Fernandão? É um curisco, não sabe para onde vai, aqui o DTV tem que ficar ligado, atenção. Um homem, ó, vou ligar até a sirene. Um homem de 33 anos foi detido hoje em Pereira Barreto, depois de ser flagrado com 2 adolescentes de 13 anos no alojamento de uma empresa agrícola. A Patrícia Machado vai trazer todos os detalhes para a gente, ela está na nossa janela da notícia aqui e conta essa história aí, Patrícia, né? Tudo errado e conta o que aconteceu. Tudo errado é pouco, Sandro. Esse homem foi flagrado de manhã, por volta das 6h15 da manhã, pelo encarregado da empresa. Ele estava num alojamento, né, da empresa em Pereira Barreto. O encarregado chegou de manhã para ver como que estavam as coisas lá e viu uma menina, uma adolescente saindo. Aí ele parou essa adolescente e falou, o que você estava fazendo aí? Ela desconversou, mas acabou falando que estava na companhia desse funcionário. Aí ele entrou, foi lá bater na porta do quarto desse funcionário, estava trancada, porque ele estava com outra adolescente dentro do quarto. As 2 menores de 13 anos. Aí o encarregado ficou bravo, né? Falou, como que pode uma coisa dessa? O homem se revoltou, foi pra cima, queria bater no encarregado. O encarregado correu e chamou o patrão, ligou pro patrão. O patrão falou, não tem erro não.
chamou a polícia e o conselho tutelar. Baixou polícia e conselho tutelar no alojamento da empresa. As meninas estavam lá, foram acolhidas e foram levadas para Andradina para fazer um exame para confirmar se houve abuso sexual. O homem foi detido e levado para a delegacia. Ele prestou depoimento, falou que eram amigas, que não aconteceu nada e foi liberado. Mas ele pode ser ainda processado por estupro de vulnerável ou pelo abuso dessas meninas, dependendo do resultado desses exames, quando eles ficarem prontos. Pode levar até 30 dias. De qualquer maneira, ele já sofreu uma consequência. Eu conversei por telefone com o patrão, com o dono da empresa, e ele disse que ele vai ser demitido por justa causa, por 2 motivos. O primeiro motivo, ter levado essas adolescentes até o alojamento, o que é proibido pelo Estatuto da Empresa. E o segundo, por ele ter tentado agredir o encarregado. Estava errado e ainda ficou mais errado ainda. Então, já perdeu o emprego sem nenhum direito esse homem e ainda pode responder na justiça. E cadê o pai e a mãe dessas meninas, hein? De 13 anos, não é verdade? Poxa vida, são responsáveis também, né? Pelas crianças. São crianças, já deixaram a infância, já são pré-adolescentes, né? Adolescentes. Mas cadê os pais? Tem que cuidar, gente, tem que saber para onde está indo, porque, né, vamos primeiro, vamos com calma, vamos acompanhar aí o exame para saber, né, se houve abuso sexual ou não, porque a palavra dele pouco me importa, ele pode falar qualquer coisa, mas a gente vai ficar de olho nesse caso. Muito obrigado, Patrícia, pelas suas informações. Olha, 7h14, muito obrigado pela sua companhia. Um abraço, uma ótima noite do tamanho do nosso interior. Muito obrigado pela sua audiência nesse feriado de Sexta-feira Santa. A gente termina o programa de hoje desejando uma boa Páscoa, bom final de semana prolongado para quem pode. Para quem não pode, segunda-feira a gente está de volta a partir das 6h30, tá bom? Tchau, a gente encerra com a encenação da Paixão de Cristo aqui em Rio Preto, Eldorado.